É bem isso. Tá, deixa eu escutar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, já tem gente mandando no chat. Olha só, já está funcionando. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui para mais um Destaques Família Cristã. Hoje o Destaques vai ser aqui da minha casa. Estou em casa hoje, então se vocês ouvirem algum barulho de panela, barulho de porta, de janela ou de conversas paralelas, não liguem, pois a minha família está aqui comigo, estão me auxiliando, né? Daqui a pouco eu vou pedir para a Larinha dar uma olhada no som, como é que vocês estão recebendo. Deixa eu trazer um pouquinho mais perto aqui, ajeitar um pouquinho mais a minha câmera. Eu acho que está bom, né? Veja lá, a Larinha aqui, me auxiliar aqui, ela tá vendo ali. Como é que está aí, filha? Estão recebendo tudo jóia aí, meus irmãos? Meus irmãos, um outro dado importante é que, como o meu celular está fazendo a transmissão, eu não terei acesso ao WhatsApp. Não vou conseguir acessar o WhatsApp. Então, os irmãos terão que mandar tudo pelo chat, né? A Larinha tá ali. Pode arrumar, filha. Deixa ela arrumar aqui Eu acho que foi muito. Tá bom. Eu acho que foi muito. Eu tô indo de acordo pela imagem que tá na transmissão. Tá. Veja, ó. Tá bom aí? Uhum. Tá, aqui eu só vou ajeitar um pouquinho. Perfeito. Perfeito. Então, meus irmãos, olha só. Hoje, né, nós estamos, como eu falei, na minha casa. Então, se vocês ouvirem algumas barulhos diferentes, não liguem que, como eu estou em casa, nós estamos fazendo diretamente da minha residência. Eu gostaria hoje, meus irmãos, de falar com vocês sobre o nosso livretinho de evangelismo, tá? Esse livreto aqui, ele é um livretinho muito bom, eu estive lendo ele, relendo. É um livreto que traz assim sobre o batismo, para tirar todas as dúvidas e o melhor, né? Ele traz as partes bíblicas que vai diretamente no ponto. Ontem eu estive com o irmão Anselmo, o irmão João Souza, e quero pedir desculpa para o irmão Wesley, né, que na igreja eu acabei esquecendo de citar o nome dele. Ele também esteve conosco lá em Irati, o irmão Wesley Souza, né, até aprendeu um novo solo com o tio dele, o irmão Antônio, que é irmão do irmão João, óbvio, né, e de um hino que foi maravilhoso ontem, o culto lá, e eles tocaram e a gente louvou, até eu cantei, irmãos. O Espírito Santo ontem estava derramando bênçãos que até eu consegui cantar ontem, foi maravilhoso o culto, né? E ontem eu dei uma pequena palavrinha lá e nós falamos sobre o início da caminhada do cristão, né? Qual é o início da caminhada do cristão? Em Mateus, deixa eu ver se eu lembro onde é que estava, eu não separei isso, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, está meio escuro aqui, em Mateus 24, tá aqui, ó, Mateus 16, se os irmãos quiserem acompanhar, Mateus 16, a partir do verso 24, ele diz o seguinte, ó, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E aí nós fomos analisar essas três frases, três palavras, né, que Jesus impõe aqui, que coloca aqui, numa única frase, né? A primeira delas é renuncie-se a si mesmo. A segunda delas é tome, né? Tome a sua cruz, né? Tome sobre si a sua cruz. E a última é siga-me, né? Então, ele fala aqui três coisas. E a primeira delas é renuncie a si mesmo, Então, eu fiquei pensando, né? Renunciar a si mesmo, né? Renunciar a mim mesmo. Eu tenho que me renunciar. O irmão Alexandre tem que renunciar às coisas dele mesmo, né? É muito mais complicado, é engraçado a gente fazer de casa, porque daí elas ficam atrás do telefone falando assim, pai, tá, vira assim, vira aqui, vira ali, né? É interessante. Então, o renunciar-se a si mesmo, irmãos, é você tirar tudo aquilo que desagrada a Deus ou que você gosta, entre aspas, mais do que Deus. Mas, irmão Alexandre, tem como eu gostar
gostar de algo mais do que Deus, se este algo não está de acordo com a palavra de Deus e ainda assim eu faço esse algo, é porque eu estou gostando mais deste algo do que de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus, ela nos ensina que não devemos beber bebida forte, ou seja, tomar bebida alcoólica de qualquer tipo. Né? Muitos irmãos acham que o vinho é algo permitido. Não, não é permitido. Biblicamente, a gente sabe que não é. E o profeta já nos ensinou, né? Ele já nos mostrou isso. Então, quando o irmão ainda assim continua lá tomando vinho, é porque ele ainda gosta mais desse algo, que é o vinho, do que da palavra de Deus. Então, renunciar-se a si mesmo é você se esvaziar daquilo que está fora da palavra de Deus, daquilo que você não quer. Obrigado, irmão Anderson. Eu estou vendo aqui o chat, né? O chat vai passando aqui, diz que está muito boa a transmissão, perfeito. Então, é você renunciar-se a si mesmo, né? E quando você renuncia a si mesmo e deixa o Espírito Santo te conduzir, aí sim você inicia a jornada do caminho do cristão. Depois disso, da tua renúncia de si mesmo, ou seja, aí eu até usei lá em Irati, né? A palavra, né, pode ser um vício, pode ser algo que você goste mais, o dinheiro, uma reunião, não importa o que seja. Se é algo que te tira de Deus, te tira do caminho, é algo que está fora da Bíblia e você ainda assim continua fazendo, é porque esse algo está no lugar de Deus. Né? Então você está fazendo algo que está fora da Bíblia e continua fazendo. Ah, mas não é um pecado tomar o vinho, né? A palavra diz o embriagar-se, né? Eu não estou me embriagando, não, irmão. Um golinho já está fora da vontade de Deus. O embriagar-se vem do latim, que é embriagare, que quer dizer tomar. Tomar. Comumente, nós usamos a palavra embriagar-se para quem tomou muito. Mas o sentido da palavra, da etimologia embriagar-se, é apenas tomar, beber 1, 2, 3 goles, uma taça, 2, não importa quanto. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você vai lá, por exemplo, eu gosto de assistir jogo de futebol, né? Eu vou lá, não tem problema nenhum ir no estádio, ir no jogo de futebol, não tem problema nenhum, irmão, tem problema sim. Eu gosto de música mundana, por exemplo, mas a música mundana que eu escuto conta história, conta algo da natureza, então não tem problema. Está fora da palavra, irmãos. Vamos tirando essas coisas que nos tolhe, que acaba nos tirando do caminho do cristão. Então, o caminho do cristão é isso. Primeiramente, negar-se a si mesmo, o que é muito difícil. Como que você vai renunciar a você mesmo? É difícil, claro que é. Não é fácil, mas é possível. A partir desse momento, Jesus diz, né? Renunciou-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quando Jesus tomou a cruz dele e foi pelo caminho do Calvário, foi fácil esse caminho para ele? Parem e pensem um pouco agora. Foi fácil. Bateram nele, cuspiram nele, maltrataram ele, levaram ele ao cansaço extremo que chegou a não aguentar o peso da cruz. Precisou ser ajudado. Então, não é fácil o caminho do cristão. Não é fácil. Quando você toma a sua cruz, irmãos, aí vem as dificuldades. Ele está mostrando que o renunciar-se a si mesmo é um passo. O outro passo, né? O outro passo é tomar a sua cruz. E quando você toma a sua cruz, vem as lutas, porque aí o inimigo está te perdendo. Eu não sei se vou fazer aqui um jabazinho. A Brasil Paralelo, ela é um site onde ela faz alguns vídeos e ela é um programa de streamer, né? Estão corrigindo meu inglês aqui, que legal. Como que é? É streaming. Streaming, né? Streaming. Olha, é coisa maravilhosa fazer em casa por causa disso. Que beleza. Então, assim, o Brasil Paralelo, ele é um app,
né, onde contém vídeos de streamer, né, então contém vídeos, e esses vídeos são feitos uma curadoria, ou seja, eles só colocam vídeos que não levam esses vídeos para uma ideologia de gênero, que é algo muito forte hoje, é onde isso traga algo mais conceitual, mais voltado para Deus, e eles lançaram o primeiro filme deles, feito com dinheiro de doações e dinheiro dos assinantes do app, e aonde esse filme chama-se Oficina do Diabo. O que é muito bacana o filme, porque ele mostra como é que Satanás age nos bastidores para nos tirar da vida cristã, ou para nos tirar da vida, muito obrigado, para nos tirar da vida cristã e para nos tirar da comunhão com Deus. Então ali ele mostra, né, eles tratam o inferno, né, como uma firma, como uma empresa, aonde tem lá vamos supor, o CEO, né, o trabalhador que mais leva almas para o inferno, ensinando os estagiários. Então é muito bacana, porque ele mostra uma empresa, como se fosse uma empresa, e como Satanás age. Como ele age na sua mente, como ele entra na sua mente. Né? Nós tivemos uma série com os jovens, onde nós fizemos 3 cultos com os jovens, aonde nós mostramos, né, como que Satanás induziu Eva ao erro, isso tudo trazendo biblicamente, o profeta nos mostrando, depois como que Satanás derrubou Davi, e depois como que Satanás induziu o Sansão, né, ao erro. Então, a gente mostra como que Satanás trabalha. Não, acho que são 4. Então, teve mais um que é o de Jó, também lembrei agora. São 4. 4 era uma quadrilogia, onde a gente fala de cultos sobre a atuação de Satanás. E este filme do Brasil Paralelo, chamado Oficina do Diabo, ele traz exatamente isso. Como é que Satanás age na nossa vida, nos bastidores, para nos tirar da comunhão cristã. Então, quando Jesus fala aqui no verso 24, tome a sua cruz, ele está mostrando que não vai ser fácil a caminhada. Não vai ser fácil. A caminhada vai ser difícil, a caminhada vai ser complicada, você pode ter dúvidas, você pode ter problemas, e vai ter, é normal. Mas ele também diz que estará contigo todo esse caminho. E por último, né, ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando você toma a sua cruz e tem os problemas, você tem que continuar seguindo ele, porque ele está indo à tua frente. Então, ele está mostrando o caminho para você. Siga-me. É bem isso que nós temos que fazer. E aí, depois que você fez essa primeira parte, vamos dizer assim, esse primeiro passo, que é a tua primeira ação, aí entra exatamente isso aqui, o que eu quero falar, que é sobre o batismo cristão. Né? Exatamente o folhetinho que o pastor adquiriu, que é um folhetinho para evangelismo. Eu estou com o meu aqui, né? E tenho usado muito isso, muito do que eu tenho falado está nesse folheto, e algumas coisas que eu nunca falei, né? Nunca pensei em falar, está aqui também, e eu vou começar a usar e adaptar a minha fala evangelística quando eu começo. Sempre quando eu falo e começo a evangelizar, independente da pessoa que seja, eu começo pelo início. E o início é o quê? O batismo. Né? O início é o batismo. Porque quando a gente volta em Atos, né? Atos 2:38, que é o discurso, né? Um pouquinho antes vem o discurso de Pedro, aquela multidão fica impressionada com o que Pedro falou, entende que o que Pedro está falando é algo que vem de Deus, e aí pergunta para ele, e aí Pedro, o que nós vamos fazer? E aí Pedrão, né? Mais do que sabiamente diz, olha, nós temos que nos arrepender e batizarmos no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele nos fala. Então, o início de tudo é negar-se a primeira coisa, negar-se a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. A partir desse momento, vem o batismo, porque o próprio Jesus se batizou. Então, o batismo entra ali. E eu quero falar um pouquinho, eu vou ler, né, um pouquinho desse livrinho, para que nós tenhamos ferramentas para quando formos evangelizar alguém, buscar o evangelismo, quem tem essa vontade, quem gosta disso, né, buscar esse evangelismo, tenha ferramentas
para que na hora que você estiver falando, a pessoa não vem, por exemplo, refutando você, porque vão querer te refutar, né? Como já tentaram me refutar. Vamos falar assim, a gente batiza de acordo com Atos 2:38, a pessoa, não, eu batizo de acordo com Mateus, deixa eu pegar aqui, acho que é Mateus 28. Tô com a minha Bíblia aqui, Mateus 28, cadê o ID? Tá aqui, Mateus 28, 18, né? Tá aqui, ó. Deixa eu botar minha Bíblia aqui na frente, que daí eu consigo ler aqui olhando para vocês. Mateus 28, 18, que diz o seguinte, né? E chegando-se a Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, no 19 agora, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós conhecemos isso aqui, todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Da parte do ide, né? Que é Mateus 28, a partir do 18, 19 e o 20, né? Terminando o 20 ali, falando do batismo. Então, aqui, as pessoas seguem o id de Mateus, né? E acham que é para repetir essas palavras. E aí a gente busca o quê? Eu entro na parte bíblica de batismo e mostro para eles os batismos, onde Pedro fala em Atos 2:38, e aí tem os batismos dentro da Bíblia. Deixa eu pegar aqui meu caderninho, que eu tenho as anotações aqui de onde estão os batismos, que está mais fácil, né? Nós já tivemos um culto de jovens falando só sobre o batismo, né? Então, os batismos, né? Os batismos bíblicos são dois, nós conhecemos, o pastor já pregou sobre isso, nós estamos carecas de saber isso, e é o batismo de João Batista, que é o batismo do arrependimento, e o batismo de Jesus Cristo, que passa a ser o batismo de arrependimento, mais o batismo do Espírito Santo. Então não mudou, ele acrescentou, né? Foi acrescentado. E aí nós temos o batismo de Jesus, que está lá em Mateus 3, 15, 17, e aqui, vamos lá, a descida do Espírito Santo, de Atos 2, 1 a 8, aqui o batismo em Samaria, por exemplo, né? O batismo, em Atos 2:38, Pedro fala a respeito do batismo em nome do Senhor Jesus. Em Atos 2:38, Atos 8, capítulo 8, do verso 14 ao 17, nós temos o batismo em Samaria, aonde os apóstolos batizam em nome de Jesus. Em Atos 9:15, nós temos deixa eu ver aqui, a conversão de Paulo, né? E aí ele vai para o deserto para ser batizado. Em Atos 10:43, nós temos o batismo de Cornélio de Cesareia, que é a Itália, né? Cornélio de Cesareia, onde hoje está a Itália. Então, temos o batismo, que também foi em nome de Jesus. Em Atos 19, do 1 ao 7, nós temos a igreja de Éfeso, que mostra que tinha 12 varões, né? Teve o batismo lá. Aqui eu mostro o id. Lucas, nós temos o id também. Lucas não fala o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas coloca ali no capítulo 24, no verso 47, vamos ler o 46 aqui para dar contexto, né? E disse-lhe, Lucas 24, minha filha está me seguindo aqui, olha que bacana. Lucas 24, o verso 46, eu vou ler o 46, mas está no 47. O 46 diz o seguinte, e disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Isso é cumprimento de Isaías 53, de 1 a 12. Então aqui nós temos o cumprimento de Isaías lá atrás. E ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. O 47. E em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Então mostra aqui que realmente é no nome de Jesus, né? E assim segue, né, o culto dos jovens. Eu tenho aqui muitas anotações, trago aqui algumas, inclusive algumas partes da história, né, aonde o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me perdoe pela brincadeira, foi colocada dessa forma,
no Concílio de Nicéia, estou tomando um puxão de orelha aqui, no Concílio de Nicéia, né? O Concílio de Nicéia foi feito em 300, né? Depois de Cristo, mais ou menos aí 300 anos, 320, né? O Concílio de Nicéia, depois de Cristo, aonde eles instituem estas frases, né? Isto tem todo um contexto histórico onde mostra um problema dentro da própria Igreja Católica. Eu estou falando da Igreja Católica mesmo, né, porque o Concílio de Nicéia foi feito pela Igreja Católica. Então foi colocado isso pela Igreja Católica, onde dentro da própria Igreja Católica havia uma dissensão muito grande da Trindade. Então a Igreja Católica, para tentar segurar a Trindade, que era uma base da fé dela, que tinha colocado, ela instituiu o nome Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, né? Porque para eles isso era algo importante. Mas a palavra de Deus não nos ensina assim, e durante 300 anos os discípulos de Cristo da igreja primitiva batizaram no nome de Jesus Cristo, né? Então a gente entende muito bem. Mas vamos ao folhetim. O folhetim, ele já nos começa dizendo assim, ó, o batismo cristão. A forma de batizar na maioria das igrejas cristãs é algo estranho e muito diferente ao padrão escriturístico, né? O que a gente já viu. Como pode ser? As escrituras e a história dão testemunho completo da verdade. Um Senhor, uma fé, um batismo, que está em Efésios 4:5. Gostei demais disso, né? E aí vem assim, ó. O batismo é o primeiro passo que um novo cristão dá para identificar-se com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, que está em Romanos 6. Como tal, é de suma importância que ele siga o padrão escriturístico para o batismo. Então, o padrão escriturístico, como nós falamos anteriormente, ele foi mudado no Concílio de Nicéia por causa de uma divergência dentro da Igreja Católica, onde um grupo da Igreja entendia que a Trindade não existia, e realmente não existe, né? E outro grupo que estava no poder na época, que tinha a maioria dos eclesiásticos, acreditavam na Trindade e queriam forçar isso para o restante do clero da igreja, né? E continuando aqui, batizando em que nome, né? Quase todas as igrejas no século XXI seguem a interpretação literal de Mateus 28:19, que a gente leu aqui. Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nem sempre foi assim. No dia de Pentecostes, na inauguração da igreja cristã, Pedro cumpriu essa ordem em Atos 2:38 e disse-lhes: Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e sejais batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Então veja que o folhetim ele já vem e vem direto, como a gente fala aqui em Curitiba, ele vem direto na voadora, né? Que é realmente para mostrar o correto. Só relembrando os irmãos, para quem está chegando agora, que como a transmissão está sendo pelo canal da igreja diretamente e pelo meu celular, eu não tenho acesso neste momento ao meu WhatsApp. Então eu peço para os irmãos que vão mandar destaques, que a gente vai ler depois, que façam pelo chat, que daqui a pouco a gente entra na parte do chat, tá? Eu já vou ser bem rápido aqui na leitura. Então temos que nos perguntar, o batismo escriturístico deve ser repetindo a ordem, invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ou cumprindo esta ordem, invocando o nome solicitado, o qual é Senhor Jesus Cristo. Na verdade, se deve-se mesmo escolher? Na verdade, isso importa? Ambas as criações estão na Bíblia. Será que uma é correta e a outra é errada? Se este é o caso, então a Bíblia não é de confiança? Será possível que os apóstolos tiveram uma revelação que, de alguma maneira, a igreja perdeu? Né? Essas são as questões que o livretinho traz para fazermos uma reflexão durante o ato do evangelismo, junto com quem nós estaremos evangelizando. E aí vem ali, fato. O batismo com as palavras textuais, conforme Mateus 28:19, Pai, Filho e Espírito Santo,
não só é totalmente desconhecido nas Escrituras, mas estas palavras textuais nunca foram usadas durante os primeiros 200 anos na história da igreja. O que aconteceu? Aí entra o Concílio de Nicéia que eu falei. Agora é importante lembrar, irmãos, eu não lembro, aqui agora de cabeça eu estou lembrando se o folhetinho estava dizendo ou não, mas existe uma linha hoje aonde foi se encontrado alguns livros de Mateus, aonde a palavra Pai, Filho e Espírito Santo não aparece nos originais escritos por Mateus em hebraico, tá? Em hebraico. Então, quando a gente busca isso, e aí ainda há um burburo, né, científico nisso, no pessoal dos grandes teólogos, né? Uns dizem que não é de Mateus, outros falam que é de Mateus, porque o que está escrito lá é exatamente como está escrito no livro de Mateus, né, em hebraico, aonde fala nome do Senhor Jesus Cristo mesmo, como está em Lucas. Então, há uma corrente teológica que diz que esta parte foi mudada. Se foi ou não foi, não importa, né? O importante é que nós temos um profeta e este profeta nos trouxe a revelação do verdadeiro batismo. Então, isso para nós é que é importante. O que a história diz? Vamos lá. A Enciclopédia Britânica, edição 11, volume 3, né, páginas 365 e 366, eu tinha até anotado isso daqui, né? A forma do batismo foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século, né? Que é ano de 300 e alguma coisa ali, né? A Enciclopédia Britânica, edição 11, volume 3, página 82, em todas as partes, nos arquivos mais antigos, diz que o batismo foi feito em nome de Jesus. Os batismos mais antigos, ou seja, a igreja primitiva, né? A Enciclopédia Católica, vou repetir, Enciclopédia Católica, volume 2, página 263. Aqui mesmo, os católicos confirmam que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. E agora? Né? A Enciclopédia da Religião de Caney, página 53, diz o seguinte: a igreja primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até quando se desenvolveu a doutrina da Trindade no 2º século. Aquilo que nós contamos da história rapidamente, né? Qual é a diferença do que eu falei? É que existem registros, né? Tem registros de grandes escritores que registraram isso, e isso está em grandes bibliotecas, né? Muitas pessoas não buscam, não procuram e apenas replicam aquilo que vem sido colocado aí há praticamente 1.800, 1.700 anos, né? A nova Enciclopédia Internacional, volume 22, na página 477, ela diz o seguinte, ó: a palavra Trindade teve sua origem com Tertuliano, um sacerdote da Igreja Católica Romana. A Enciclopédia da Religião de Hastings, volume 2, página 377, diz: o batismo cristão se administrava empregando a palavra ou as palavras em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, né? A Enciclopédia da Religião de Hastings, novamente aqui, volume 2, página 378. O uso de qualquer fórmula trinitária nunca foi sugerida na história da igreja primitiva. Por quê? Porque não existe. Nós não estamos dizendo que nós não cremos nas 3 manifestações de Deus. Nós cremos nisso. Nós cremos no Deus Pai, nós cremos no Deus Filho, nós cremos no Deus Espírito Santo. Mas isto são manifestações, né, do grande poder de Deus, que as pessoas muitas vezes não entendem e separam isso como se fosse 3 deuses. E aí vem a palavra trindade, de 3 deuses, né? Aonde eles fazem essa confusão. A Enciclopédia da Religião de Hastings, novamente, volume 2, na página 389, diz o seguinte: o batismo sempre era feito em nome do Senhor Jesus. E aí eu pergunto para os irmãos, né? Os apóstolos erraram? Um dia, num evangelismo, eu
conversando com um irmão de uma denominação e aí nós entramos realmente no batismo e eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu fiz essa pergunta para ele, eu falei, então, irmão, já que a gente viu que em Atos todos os batismos foram feitos em nome de Jesus, eu pergunto para você, os apóstolos erraram? E durante 300 anos a igreja foi errada? Né? Só a partir do segundo século que ela começou a batizar na Trindade? Aí ele falou assim para mim, irmão, nós temos que ver que eram homens, né? Eu falei, claro, são homens, né? Claro que são homens, mas 300 anos, irmão, 300 anos, né? Se fossem mulas, talvez você acreditaria, então. Foi até engraçado. Deixa eu voltar aqui. Sempre, aqui, da enciclopédia, né, da religião de Hashim, né, volume 2, página 389. O batismo sempre era feito em nome de Jesus até o tempo de Justino Marte, quando se introduziu a fórmula trinitária, né, quando foi introduzida pela Igreja Católica na forma trinitária. Deixa eu tomar um golinho da minha água aqui. Então, a enciclopédia católica, volume 8, eu esqueci meu óculos na empresa e tá bem ruim de ler aqui. Volume 8, Justino Marte foi um dos pais da Igreja Católica primitiva, né? Então ele fala, ele foi um dos pais da Igreja Católica primitiva e aonde se introduz a parte do batismo que traz as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. A Enciclopédia da Religião de Hashim ainda, volume 2, página 377, né? Ela fala de Atos 2:38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, sejais batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nome era um sinônimo antigo para pessoa. Um pagamento sempre se fazia em nome de alguma pessoa, referindo-se ao proprietário. Portanto, sendo batizado em nome de Jesus, tornava-se sua propriedade pessoal. E vós de Cristo e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3:23, irmãos, né? Irmãos, para quem chegou agora, né? Deus abençoe, obrigado por estar aqui. Nós estamos lendo o livrinho chamado O Batismo Cristão, que é o livrinho, né, do evangelismo. Se algum irmão pegou o livrinho, tem o livrinho em casa, quiser acompanhar com a gente aqui, nós estamos falando sobre o início da caminhada do cristão. Nós lemos aqui em Mateus 16, a partir do verso 24, que Jesus diz, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o primeiro passo. E o início daí vem por meio do batismo. E é isso que nós estamos falando, tá? O que diz a Bíblia, né, as chaves do reino, né? O que diz a Bíblia? Mateus 16:19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e todos os que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus, né? Nesta passagem das Escrituras, vemos que Jesus deu a Pedro as chaves do reino. Qual era a porta do reino que requeria ser aberta com chave? Por qual porta o inconverso, né, necessitaria passar para entrar no céu? A porta é o batismo escriturístico e no correto nome, ou no nome correto. Arrependei-vos a cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos 2:38. Continuando aqui. Como foi que Pedro usou as chaves? Abrindo o reino para os judeus, em Atos 2:38, nome de Jesus Cristo. Abrindo o reino para os samaritanos, né? Ou seja, Atos 8:16, em nome de Jesus. Abrindo o reino para os gentios, em Atos 10:48, em nome do Senhor Jesus. Então, você pode ver que o reino vem sendo aberto. É as chaves que Pedro está usando, que foi dado a ele. Para aqueles que foram rebatizados ao receber o melhor entendimento. Atos 19:5, em nome do Senhor Jesus. Ou seja, nós temos aqui a abertura do reino, ou seja, o início, o princípio, o primeiro passo, o batismo para os judeus, em Atos 2:38.
né? E ali não tinha só judeu, né? Nós tínhamos muito mais pessoas, mas para os samaritanos em Atos 8,16 e para os gentios em Atos 10,48. E para aqueles que foram batizados, né, por João Batista e receberam daí o Espírito Santo, que está lá em Atos 19,5. Né? Ou seja, a receber um maior entendimento, porque a palavra diz, né, um só batismo. Então nós temos também uma resistência dos irmãos, principalmente os que já são batizados, dizendo assim, mas eu já batizei. E a palavra diz um só batismo, mas é um só batismo correto, né? Um só batismo escriturístico. Se eu fui batizado nas 3 palavras, é um batismo católico, então ele não serve para a abertura do reino, né? O que disse Paulo a respeito do nome de Jesus Cristo? Daí nós estamos falando de Paulo que não estava com Jesus no ID, que não estava no início ali do Pentecostes. Então Paulo recebeu isso diretamente de Jesus Cristo, né? Em 1 Coríntios 1,13 diz o seguinte, ó, está Cristo dividido? Isso é Paulo falando, né? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Nome de Paulo. Baseado nestas perguntas, sabemos que devemos ser batizados em nome daquele que foi crucificado. Quem foi crucificado? Para o perdão dos nossos pecados? Jesus Cristo. Colossenses 3,17 diz o seguinte, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Não no Pai, Filho ou Espírito Santo, né? Pois são títulos dos ofícios de Deus, as manifestações de Deus, e não no nome. Então, como é que tudo, a palavra diz, né? Colossenses 3,17, diz o seguinte, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. O batismo, nós não estamos fazendo algo que é da obra, e quando fizerdes por palavras ou obras. Então, no batismo, nós temos a obra do batismo, que é o ato, né, a ação, e temos as palavras. Então, nós temos que fazer em nome de quem? Está ali dizendo, em nome de Jesus. Né? É simples, é muito simples. Paulo também disse em Colossenses 2,9, diz assim, porque nele, Jesus, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O nome dos 3 ofícios de Deus, né, que são Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, toda a plenitude. Ele era tanto Deus Pai, quanto Deus Filho e quanto Espírito Santo, né? O Senhor Jesus Cristo, quando a igreja dividiu a Deus em 3 pessoas, a Trindade, ali se perdeu essa verdade. Ou seja, quando é dividido isso, a gente perde a totalidade do corpo de Cristo, né? Que Deus abençoe, os irmãos estão chegando aí, eu fico vendo o chat, né? O chat vai passando na tela aqui, é bem interessante. Note bem que em Mateus 28,19, Jesus mesmo disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra nome é singular. Existe um só nome para Pai, um só nome para Filho, um só nome para o Espírito Santo. E este é Senhor Jesus Cristo. Né? Não temos dúvidas disso, né, meus irmãos? Nenhuma. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é um entendimento que os discípulos e os apóstolos tiveram do mandamento de Jesus em Mateus 28,19. Se seguimos o padrão escriturístico, então podemos esperar resultados escriturísticos e recebereis o dom do Espírito Santo. Outras escrituras que merecem consideração. E aí eles falam aqui, né? Ele traz aqui Deuteronômio 6,4, Mateus 12,29, Gálatas 2,30, 1 Timóteo 2,5, Tiago 2,19 e Apocalipse 4,2. Então, o livrinho, ele traz, nós lemos somente a primeira parte do livrinho, que é essa aqui, eu vou passar para vocês. Né? Ele começa aqui, né? No batismo, daí a gente abre e eu vim lendo isso aqui. Ainda tem toda a outra parte do folhetinho aqui, desse livrinho, né? Que traz aqui o batismo em nome de Jesus Cristo, né? O verdadeiro batismo cristão.
Então, meus irmãos, nós não temos dúvida nenhuma de que o batismo é em nome de Jesus, né? Então, quando formos evangelizar, este folheto que tem lá com o irmão João Gouveia, né, e os irmãos que são de outros tabernáculos, se não tiverem, não adquiriram, adquiram, meus irmãos, porque é muito bom, né? Eu creio que esse livrinho foi feito pelos crentes da Bíblia. Deixa eu ver aqui, esse folheto foi traduzido pelos crentes da Bíblia do Brasil, exatamente. Então foi feito pelos crentes da Bíblia, é um folhetinho excelente para evangelismo. Para quem tem essa vocação, tem essa vontade, comece pelo folheto. Primeiro evangelize você, né? Evangelize você mesmo. Pega o folhetinho, leia, tire as suas dúvidas, vá na Bíblia, busque a palavra de Deus, confira, faça como os bereus faziam, né? Eu gosto muito dos bereus, da igreja de Bereia, né? Quando Paulo foi para Bereia para pregar aos bereus, Paulo falava a palavra divinamente inspirada, e o que os bereus faziam? Eles pegavam lá os pergaminhos e deixa eu ver se o que Paulo falou tá certo. Como eu, às vezes, o pastor tá pregando na igreja, ele fala lá, daí eu pego e corro ali, olho e digo, oh, que maravilha, que segurança que nós temos de ter um pastor que nos traz a verdade, a palavra, né? Então os bereus, eles faziam isso, né? Se o teu pastor está pregando algo que está fora da palavra, que não se encontra na Bíblia, não foi o que o profeta falou. Porque o profeta não foi em nada contra a Bíblia. Ele traz exatamente o que está nas Escrituras. O profeta nos mostra só as Escrituras, mais nada. Agora, se está ali, irmãos, cuidado. Vá com muita calma, fique com o seu pastor, mas tome muito cuidado, tá? E aí nós continuamos aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Já estamos indo para o final, meus irmãos. Mais um pouquinho de paciência, né? Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que, como o celular está sendo transmitido pelo meu celular, eu não tenho como agora, nesse momento, a partir do momento que eu saio aqui do YouTube para acessar o WhatsApp, vai parar de transmitir, ou seja, ela entra em congelamento. Então eu não consigo entrar no meu WhatsApp agora, se os irmãos mandaram algum destaque por lá, eu peço que os irmãos me mandem pelo chat. E os destaques que foram mandados para o pastor, né, que tiver ali, nós vamos arquivar e será lido no próximo destaque, tá? Lembrando que eu estou fazendo um destaque aqui da minha casa, então minhas filhas estão andando para cá, meu gato estava ali, agora há pouco estava aqui olhando, eu até achei que ele ia subir por aqui, meus gatos, né? Minha filha está aqui do meu lado, minha outra filha está aqui na minha frente, a minha esposa está ali me olhando, então é gostoso demais a gente fazer isso daqui da minha casa, sejam muito bem-vindos à minha casa. Então, o batismo por imersão ou por aspersão? E aí a Bíblia continua, né? Vamos deixar o assunto de imersão ou por aspersão para uma outra hora, né? Eu creio que está de bom tamanho. A gente falou do batismo em nome do Senhor Jesus, para que não tenhamos nenhuma dúvida, né? De que o nome de Jesus é realmente um nome que toda língua vai confessar e todo joelho irá se dobrar, né? Querendo ou não, vai acontecer. E isso é segurança para nós cristãos, né, meus irmãos? Eu vou ver agora, começar a fazer a leitura do chat. Eu gostaria muito que Deus abençoasse os irmãos grandemente. Quando forem evangelizar, quando forem conversar de Jesus com alguém, entrem já no início de tudo, que é a chave e a porta para a entrada dos reinos. Por isso que foi dada a Pedro, porque foi ele que falou que devemos nos arrepender e sermos batizados em nome de Jesus Cristo, para que nós recebamos o perdão e assim também recebamos o dom do Espírito Santo. Então Pedro tem as chaves da porta do céu, porque a porta é a entrada, e a entrada é o batismo escriturístico. Então se você que está me assistindo agora não foi batizado em nome de Jesus Cristo e tem dúvida com relação ao seu batismo, venha conversar comigo, venha conversar com o meu pastor, né, o pastor Manassés Lopes Galvão. Ele é o meu pastor, é ele que me guia, é ele que me dá as instruções, ele tem todo um ministério que poderá esclarecer isso para o irmão, né? Se você tem alguma dúvida, procure a igreja Tabernáculo Família Cristã, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, que você irá nos encontrar, né? No canal aqui tem as descrições, tem o número do pastor, pode entrar em contato com ele, pode entrar em contato comigo, que teremos o maior prazer e a maior honra em esclarecer escrituristicamente em que nome o batismo deve acontecer.
tá bom? Vamos para o chat, meus irmãos. Eu vou ter que tirar o meu celular daqui agora do meu suporte, para nós começarmos a ler o chat, né? Deixa eu começar por aqui. Então, logo de início aqui, o irmão Anderson Paim, ele diz assim: boa noite, Deus abençoe a todos os irmãos, destaque com bênçãos do Senhor. Obrigado, nosso irmão Anderson, que Deus abençoe o Senhor, né? O irmão Júnior Machado diz assim: boa noite, Deus abençoe aos amados irmãos em Cristo Jesus, né? Que Deus abençoe o nosso irmão Júnior Machado. O irmão Anderson Paim diz aqui: está muito boa a transmissão. Obrigado, irmão Anderson. Estamos fazendo diretamente pelo celular, né? Geralmente o celular, para esse tipo de situação, ele é bom mesmo. O irmão João Gouveia diz aqui: um Deus abençoe a todos os irmãos. Lembrando, meus irmãos, que o folhetinho, né, para os irmãos do Tabernáculo Família Cristã, tanto em Colombo, Pinhém, Trigolândia, né, São José dos Pinhais, deixa eu tentar lembrar aqui, Paranaguá, Irati, onde mais aqui? Quatro Barras e Sítio Cercado agora, também Sítio Cercado, pode adquirir o panfletinho, né? Não tem custo nenhum, teve um custo, né? Mas o irmão pode pegar lá sem custo nenhum. A gente pede, se puder, fazer uma oferta para que a gente reponha esse tipo de material ali, pode pegar diretamente com o irmão João Gouveia, né? Beleza? Então vamos lá, irmão João Gouveia, muito obrigado, Deus abençoe. Ele diz aqui, né? Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe o nosso irmão João Gouveia. A irmã Marilda Gouveia também está aqui, diz assim: Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe a irmã Marilda. Ela coloca as mãozinhas lá. A irmã Maria Thiago, né? Possivelmente a irmã Maria Thiago, juntamente com o irmão Najib, diz aqui: boa noite, né? Com Jesus. Aí, ó, estão me corrigindo aqui, obrigado. Obrigado. Então, irmã Marilda também, boa noite, vamos lá. Irmã Maria Thiago, boa noite com Jesus, né? Possivelmente a irmã Maria Thiago, juntamente com o irmão Najib. A irmã Ana Isabel diz aqui: Deus abençoe, amados, né, a todos, que Deus abençoe a irmã Ana Isabel. A irmã Tutimaia dá aqui o seu boa noite com Jesus, Deus abençoe meus amados em Cristo, né, que Deus abençoe a nossa irmã Tutimaia. A irmã Dircineia Silva também diz aqui: um Deus abençoe, irmãos, que Deus abençoe, né, nossa irmã Dircineia. O irmão Júnior diz aqui: meu destaque é do culto de hoje, da programação do irmão Marquinho, ou melhor, da pregação do irmão Marquinho. Deus é um Deus incomum que faz coisas incomuns com pessoas fora do comum. Eu anotei isso aí também, irmão Júnior. Isso também foi anotado. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Então, Deus, né? Deus é um Deus incomum que faz coisas incomuns com pessoas fora do comum. Isso é maravilhoso, né? Deus, ele trabalha de formas que nós não entendemos, não compreendemos. Hoje o irmão Najib, ele leu uma mensagem e ele queria ler outra coisa, né? E eu falei, ele veio falar para mim: irmão, eu comecei a ler, não era o que eu estava lendo e o que eu li, né? E eu falei: irmão, é Deus trabalhando. Deus trabalhando. Quando Deus quer falar, ele fala por meio de uma criança, ele fala por meio de uma pessoa maltrapilha, ele fala por meio de uma mula. Quando Deus quer falar, ele fala por meio de uma mula, meus irmãos. Então nós temos que realmente entender que Deus é um Deus incomum, que faz coisas incomum com pessoas fora do comum. O irmão Helder, tá aqui o irmão Helder Vital de França, diz aqui: boa noite com o Senhor Jesus Cristo, irmão Helder e família, que Deus abençoe o nosso irmão irmão Eber. O irmão Eber Vital de França, irmão Eber, Deus abençoe, né? Possivelmente o irmão Eber deve ter mandado a gravação do nosso pregador Júnior, né? Nosso pregador Mirim, que agora já tá grandinho, já vai ser promovido para pregador Júnior, né? Já tá grandinho ele. Então, tá aqui também. O irmão Alcides José de Souza diz: a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu sou de Macaúbas, Bahia. Ô, meu irmão Alcides, Deus abençoe os irmãos aí da Bahia. A Bahia, eu conheço pouca coisa da Bahia, eu conheço ali o norte, né? Eu conheço o sul da Bahia também, né? Tenho feito alguns trabalhos para algumas cidades da Bahia e o povo baiano é um povo muito querido, um povo muito aguerrido ali. Que Deus abençoe o nosso irmão Alcides, né? Nosso irmão Alcides. Eu quase não
enxergo as letrinhas aqui, irmão. Ela é bem pequenininha, eu tô sem óculos, quase não enxergo, preciso do apoio dos familiares aqui para... Por isso eu tava lendo o irmão que é Elder, né? Tava lendo errado. Me perdoe, irmão Eber, me perdoe. Que Deus abençoe a todos. E com isso, meus irmãos, olha lá, o irmão Alcides colocou a mãozinha lá, né? Que maravilha. Com isso, meus irmãos, a gente termina o chat, finaliza o chat. Eu fiquei muito feliz de estar com você. O nosso pastor está em viagem, né? Deixa eu devolver aqui o celular no negócio aqui. O nosso pastor, ele está em viagem, né? Vamos orar pelo retorno do nosso pastor e sua família, para que Deus acampe os seus anjos e ele possa retornar bem para casa, né? Para continuar nos guiando no caminho do Senhor. E nós vimos hoje, né, na leitura da palavra, da mensagem que o irmão Marquinho estava lendo, eu não me lembro o nome da mensagem agora, até se o irmão Marquinho estiver assistindo, puder colocar o nome da mensagem ali, irmão, eu não lembro o nome da mensagem, eu não anotei, eu não lembro o nome da mensagem. Se algum irmão lembrar o nome da mensagem que o irmão Marquinho leu, coloca ali no chat só para eu colocar o nome dessa mensagem, que ali o profeta, ele diz o seguinte, ó, eu anotei isso, vocês precisam de pastores, vou repetir, vocês precisam de pastores, as ovelhas precisam de pastores. Uma ovelha sem pastor se perde e fica perdida, balindo até morrer. Prestem atenção, vou repetir. Vocês precisam de pastores. As ovelhas precisam de pastores para serem guiadas. Uma ovelha sem pastor se perde e fica balindo até morrer. Então, meus irmãos, nós precisamos de pastores, né? Deus deu o dom para os pastores pastorearem. Então, pastores, continuem pastoreando, levando as ovelhas para Cristo. Não levam as ovelhas para vocês, porque as ovelhas não são suas, elas são de Jesus Cristo. Levem-as para Cristo. E vocês, ovelhas, sigam seus pastores, mas olhem para Jesus. Ele é o sumo sacerdote, o nosso verdadeiro pastor, né? Então, que Deus abençoe e guarde a todos. Nós estamos chegando ao final de mais um... Ah lá, lembrei. Irmão Marquinho, muito obrigado. É o cordeiro e a pomba. Nós tínhamos falado, eu só veio aqui só nas asas da pomba branca, e eu sabia que não era essa. Sabia que não era essa que o senhor tinha lido, né? O senhor usou ela também como suporte, né? Como suporte. Mas obrigado, irmão Marquinho. Deus abençoe. É o cordeiro e a pomba. E na minha cabeça só vinha nas asas de uma pomba branca, e eu não conseguia lembrar o nome. A outra era o cordeiro e a pomba. Tava fácil, mas às vezes a gente dá aquele branco e a gente não consegue lembrar, né? Como é que pode? O cordeiro e a pomba. E aí o irmão lê, num dos parágrafos que ele leu, ele diz que o profeta fala que nós precisamos de pastores. E pastores está no quíntuplo de Efésios, né? Dos dons que Deus dá. Né, dá uns para os pastores, né, e assim por diante. Vocês sabem quais são os dons. Então, vamos continuar pastoreando e levando as ovelhas para Jesus Cristo. Muitos hoje não querem mais pastorear, não querem mais guiar as ovelhas, né? Então, infelizmente, nós temos esses problemas também, né? Então, que Deus abençoe a todos. E com isso, nós chegamos mais ao fim de mais um programa. A irmã Ledir está mandando ali um Deus abençoe os irmãos, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Ledir. Cada vez que vocês entram no chat aqui, o chat vai passando na frente da tela aqui. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos. Para mim foi muito gratificante, irmãos, fazer o destaque aqui da minha casa. Vocês são todos muito bem-vindos à minha casa, né? Hoje estiveram comigo aqui na minha casa, minha família e tudo mais. E muito obrigado por estarem conosco nesse destaques, né? Deus abençoe a todos. O que a irmã Luana quer dar um destaque? Não? Quer dar um destaque? Não? Irmã Leia? Não? Tá tudo certo? Elas estão as três aqui em minha volta, né? Me auxiliando aqui. Uma maravilha. Minha família, meu filho, né? Que Deus abençoe meu filho, a minha nora, a irmã Tabita. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que Deus abençoe aqueles irmãos que estão enfermados, né? Eu convido agora, nesse momento, a todos os nossos irmãos para nós fazermos uma oração para pedir para que todos os irmãos que estão em viagem, que retornem para suas casas, os irmãos que estão enfermos, que Deus dê a cura, né, para os irmãos, né, que estão fora da palavra, que estão parados ou até mesmo desviados, né, que é muito diferente de você estar parado e estar desviado, né? Estar parado é o primeiro passo.
para estar desviado. Então, muitas vezes a pessoa fica parada um tempão, mas não se desvia. Mas fica parado, fica fraco, deixa entrar algumas coisinhas mínimas ali, né? Mas acaba deixando entrar, que é entendível. Por quê? Porque está parado. E o passo seguinte, se Satanás conseguir a obra completa, essa pessoa vai acabar se desviando. E aí é mais difícil de retornar. Então vamos orar por todos. A irmã Ledir está dizendo aqui, ó, meu destaque é que nenhuma ovelha Peraí, vou ter que tirar aqui para eu poder enxergar. Meu destaque é que nenhuma ovelha volte para o caminho sem a ajuda do pastor. O que o profeta falou, né, irmã Ledir? O profeta falou que a ovelha, ela precisa do pastor para guiar ela no caminho, ou guiá-la no caminho, né? A ovelha precisa do pastor. E uma ovelha, quando ela se perde e ela não tem um pastor, ela vai ficar ali balindo até morrer. E morte a gente sabe que é separação de Deus, né? Obrigado, irmã Ledir, Deus abençoe. Então, meus irmãos, convido a todos agora a inclinar suas cabeças e se unirem a mim em oração, né? Então vamos orar? Senhor Jesus, nós te pedimos agora, ó Pai, que o Senhor opere a sua obra, assim como o Senhor tem feito todos os dias no meio do seu povo. Porque nós sabemos, Senhor, que é um povo ungido, um povo batizado com o teu Espírito, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, para todos os irmãos que estão em viagem agora, Senhor, seja no trabalho, seja fazendo a sua obra, Senhor, que o Senhor os guie e os traga de volta para a sua casa, que reprima todo o mal comportamento do inimigo que tenta impedir os irmãos de seguir adiante, Senhor, que o Senhor agora possa trazê-los para as suas casas em segurança. Também pedimos, ó Pai, pelo aquele irmão que está enfermo, Senhor, o irmão ou irmã que está acamado, que o Senhor dê a cura para eles, ó Pai, que o Senhor possa reprimir toda e crueldade do inimigo neste momento, ó Pai. Abençoe esses irmãos, ó Deus, dê a cura para que eles possam ainda, Senhor, servir como testemunho vivo, Senhor, da sua vida aqui nesse plano, nessa terra, ó Pai. Pedimos, Senhor, para aqueles irmãos que estão desanimados, como diz o nosso irmão Alceu, aqueles desigrejados, ó Pai, que o Senhor possa trazê-los novamente para o convívio com os irmãos, para que eles possam fortalecer na vida eterna, Senhor, para que possa estar contigo naquele grande dia, nas tuas bodas, Senhor. Nós te pedimos no teu santo nome, ó Pai, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém. E com isso, meus irmãos, nós finalizamos mais um programa Destaques Família Cristã. Que Deus abençoe e guarde a todos. Vamos firme na fé. Esta fé, né, que vence o mundo e que nos garante e nos dá a vida eterna, né? Que Deus abençoe a todos.